programa anterior, conhecemos as ruazinhas do bairro de Plaka, em Atenas, na Grécia. Levamos vocês conosco para ver todas as relíquias da Grécia Antiga. Hoje vamos visitar um pouco mais da cidade. Encontramos várias antiguidades, como vocês viram. Viajamos pela história, no Museu da Acrópole, andando pelos seus 3 andares e vendo mais de 4.000 peças, entre objetos e esculturas. E no programa de hoje, continuamos por Atenas, a capital da Grécia. Vamos até a Ágora Antiga, um dos lugares mais representativos de Atenas, conhecendo o templo mais bem preservado da Grécia. Mas agora, bora lá comer, galera? Bora! Então continue conosco, porque história e arte no programa de hoje não vão faltar. Continuamos a nossa visita ao mercado de pulgas, muito comum aqui na Grécia. Vemos muitas coisas feitas com cortiça, que é a camada mais externa da casca de 2 espécies diferentes do carvalho, que crescem no Mediterrâneo e na região ibérica. A cortiça é extraída quando a árvore atinge os 20 anos e depois extrai-se o material de 9 em 9 anos. Muitas lojinhas, gente, para todos os tipos, todos os gostos, todos os preços. E nós saímos de Portugal, mas Portugal não saiu de nós. Isso porque tem aqui uma loja de cortiça. Tem até uma plaquinha ali falando que tudo vem de Portugal. Porque, fala a verdade, né, gente? Para quem acompanhou aí os programas de Guimarães, nós até vimos ali uma árvore de cortiça. E aqui então está o fruto de Portugal, que roda aí pelo mundo inteiro com as suas bolsas, carteiras, chaveiros, enfim, um monte de coisas de cortiça. Vamos continuar andando por aqui. Aqui também encontramos lojas de coisas de madeiras, antiguidades, coisas mais modernas. E ó, eu estou aqui com a minha oliveira. Eu acho que isso aqui é oliveira. Louro! Eu tava... Pronto, era esse nome, louro. Pra não me corrigir, estou aqui com o meu louro. Porque assim, galera, vir pra Grécia e não sair daqui com toque, falta qualquer coisa. Agora eu estou na missão de encontrar um vestidinho grego, né? Com aquele símbolo e tal. Não encontrei ainda nenhum assim que me favoreça, mas quem sabe? Pelo menos a minha oliveira já tá aqui garantida, né? Meu louro. Louro, meu louro. Bora lá. As primeiras escavações na área da Ágora foram feitas entre 1859 e 1912. Posteriormente, se encontraram grandes restos de esculturas ao escavar uma profunda vala na zona para uma instalação da via do trem. Logo depois, para tentar desenterrar completamente a Ágora, foram realizadas diferentes escavações e mais de 360 casas modernas foram demolidas. Embora grande parte das construções estejam devastadas, é gratificante percorrer um lugar que teve tanta relevância na antiguidade para o povo grego. A Ágora Antiga de Atenas é um dos lugares mais representativos da cidade, graças à sua grande riqueza histórica. A Ágora Antiga tem cerca de 28 pontos no mapa, com ruínas de templos, monumentos, pórticos, bibliotecas, prédios públicos, entre outros. Depois de escavar completamente o local, houve uma reconstrução do local que seria utilizado como museu
e escritório das escavações da Ágora. Atualmente, encontra-se em ruínas e é considerada bem tombado e um dos principais espaços turísticos da cidade de Atenas e de toda a Grécia. Na antiguidade, as ágoras eram muito importantes. Era o ponto de encontro entre os gregos antigos e, em geral, o centro da vida pública. Aí se fizeram os discursos políticos e filosóficos de clássica helênica. Com 12 metros de altura por 8 de diâmetro, vemos a Torre dos Ventos. Era coberta antigamente por um catavento com o desenho de um tritão, que indicava a direção do vento. Aqui era um mecanismo hidráulico que canalizava a água para poder ver a hora, o relógio daqueles tempos. E aqui vemos onde ficava o banheiro público da época. Claro que tinha paredes, mas aqui só sobrou a parte do chão. E aqui era o altar em direção a Meca. Aqui vemos essas estruturas de sustentação que foram colocadas para suportarem o telhado e assim evitar futuros acidentes. Claro que por conta do edifício ser antigo, o tempo e o desgaste não favoreceram. Essas pedras em volta, com o peso, elas acabam por comprimir. Antigamente, eram feitos muitos pórticos, porque eles não sabiam calcular em uma largura maior. Então, para ser mais seguro, fazer muitos pórticos, só que com valores pequenos e valores que já haviam testado. Antigamente, o teto era redondo por causa dos cálculos. Estas cúpulas não trabalham a atração, elas trabalham a compreensão. O teto é redondo para não haver momentos fletores, porque o material não aguentava. O teto é todo amarrado, porque a tendência é os pilares saírem do seu lugar. E se o pilar sair do lugar, todo vai se partir. Isto porque o teto, a parte de cima, com a água, umidade, com a chuva, tende a degradar-se. Aqui podemos ver alguns grafites da antiguidade, que era uma forma para brincarem e descontraírem naquela época. Chegamos na Biblioteca de Adriano, que foi criada pelo imperador romano Adriano no ano de 132, no lado norte da Acrópole de Atenas. Aqui
aqui vemos as bases das colunas coríntios. O edifício seguiu um típico estilo arquitetônico do Fórum Romano, tendo apenas uma entrada com um propileu da Ordem Coríntia. A biblioteca estava no lado oriental, onde os papiros eram mantidos. Os salões adjacentes eram usados como sala de leitura, e os cantos serviam como salas de conferências. A biblioteca foi gravemente danificada pela invasão dos Érulos de 267 e reparada pelo prefeito Hércules entre os anos de 407 e 412. Durante os tempos bizantinos, 3 igrejas foram construídas no local. Nesta estrutura, repare que foi colocado um ferro no meio para reforçar. Esse mármore é colorido, o preferido dos romanos. Já os gregos gostavam dos mármores brancos para que pudessem pintar. Este pilar, se vocês separarem, está rachando no corte. Por isso, é feito ali uma cinta. O pilar está estragado por conta da água e, como não pode fissurar, então essas cintas agarram de modo que aguentem todo o esforço que ele está fazendo. Estamos conhecendo a Ágora Antiga, um dos lugares mais representativos de Atenas, graças à sua grande riqueza histórica. Estamos mostrando para vocês a Biblioteca de Adriano também, então continue conosco, porque esta cidade tem muito a mostrar. Essas cintas pretas que vemos nos pilares foram colocadas por máquinas com raio-x que mostram onde elas estão estragadas por dentro. E saímos agora aqui da Ágora. Pois é, não, da Ágora não. A Ágora é o próximo ponto que nós vamos visitar, gente. Nós saímos da Biblioteca Adriano e agora vamos procurar um lugar para comer. Mas, na verdade, quase certeza que vamos comer no mesmo local que comemos ontem. Comida muito saborosa, muito boa comida, que fica ali também perto ali de onde nós fomos ontem, lá em cima que subimos. Claro que hoje não vamos ter que subir tudo isso, né, gente? É uma ruazinha bem típica, mas então vamos comer. Eu acho que eu vou no mesmo prato de ontem, salada grega e aqueles bolinhos de courgette, que tava simplesmente uma delícia. Ou se eu não for na salada grega e nos bolinhos de courgette, eu vou naquele souvlaki, né, Breno? Souvlaki de frango, que eu também amo, que é um espeto com frango e vem acompanhado de batata frita, ou então salada grega também. A gastronomia grega é muito saborosa, muito gostosa, basta você escolher também os restaurantes certos e, claro, de acordo com o seu gosto. Uma curiosidade é que eles também comem muito cordeiro aqui, semelhante à Turquia. Nós conseguimos ver muitas semelhanças entre a Grécia e a Turquia, e na gastronomia também conseguimos ver isso.
Mas agora bora lá comer, galera? Bora! A Grécia Antiga é considerada pelos historiadores como uma civilização de grande esplendor cultural. Os gregos desenvolveram a filosofia, as artes, a tecnologia, os esportes e muito mais. Tamanha era a importância dessa cultura que os romanos, ao invadir a Península Balcânica, não resistiram e beberam nesta esplêndida fonte cultural. A culinária grega contemporânea é tipicamente mediterrânea e utiliza frequentemente azeite, grãos, pão, vinho, peixes, queijos, presuntos e diversos tipos de carnes, incluindo aves e coelho. O elemento mais característico e antigo da culinária grega é o azeite, utilizado em quase todos os seus pratos. É produzido a partir das azeitonas, uma vez que as oliveiras são típicas de toda a região, o que dá um toque característico à comida grega. E esse é o ribs, é o que eu pedi. A Grécia tem uma tradição culinária antiga. Ao longo do tempo, esta culinária evoluiu e acabou influenciando, por sua vez, as culturas de outros locais. A origem do uso de uma coroa de louros está no mito de Dafne, uma ninfa que se transmutara em um loureiro para fugir de Apolo. A estação de metro foi inaugurada em 1894 para fazer a ligação do porto de Atenas até a cidade de Atenas, que é a linha verde, a primeira que foi inaugurada. Essas estátuas de tritões adornavam a entrada do Odeon de Agripa e dão uma ideia da grandiosidade da construção. O altar de Zeus Arnério foi originalmente localizado no Plix, que mudou-se para a localização atual na época romana. Stoa de Átalo, um edifício do período helenístico, foi completamente destruído pelos Érulos em 267 d.C. Assim que chegaram, os americanos tiraram tudo. Casas, igrejas, árvores, tinham um bairro por cima das ruínas. Tiraram tudo e escavaram e tornou-se aqui um parque arqueológico. O Templo de Éfesto, com o teto preservado e enegrecido por anos de poluição do ar. Ele também é conhecido como Teseion ou Tizion e dá um nome ao agradável bairro que se desenvolve ao oeste entre a Acrópole e o Monte Phoenix. Quase todas as cidades antigas e modernas incluem um lugar para uma ágora. E a Ágora de Atenas, localizada no coração da cidade, permaneceu em uso como uma montagem, como uma área comercial ou residencial, por cerca de 5.000 anos. A designação vem de uma lenda que apontava ao templo como local de sepultamento do herói ateniense Teseu, vencedor do Minotauro e governante mitológico de Atenas.
templo, na realidade, foi dedicado a Éfesto, o deus do fogo e patrono do engenho humano de moldar o ferro e outros metais. O programa de hoje está quase chegando ao fim, mas antes, vamos curtir uma música grega. Κεφάλι στο σπίτι το ορφανό, σαν γέρνω το κεφάλι, γλυκιά μ' αγάπη, για σένα πονώ. Κλαίω και πονώ για το δικό μας χωρισμό, χρόνια καρτερώ και να χαρώ το γυρισμό. Τη βλέπω και δακρύσω και τη γεμίζω με χίλια φιλιά. Κλαίω και πονώ για το δικό μας χωρισμό, χρόνια καρτερώ και να χαρώ το γυρισμό. E no próximo programa, continuaremos por Atenas, na Grécia. Vamos continuar na Ágora Antiga e depois vamos seguir até o estádio Panathinaiko. É sprint. Ah, minha filha, não sei nem o que é isso, eu não entendo nada. Onde tiveram as primeiras competições dos Jogos Olímpicos. E logo depois, vamos para o lugar mais alto de Atenas, o Monte Licabeto. Então, não perca!